Pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Dataflex, onde nós vamos aprender aqui alguns detalhes básicos sobre os tipos de dados, né? E se possível for, já fazer importação de um arquivo. Não, vamos ver aqui dependendo do tempo desse vídeo. Muito bem, nós vamos abrir aqui o nosso estúdio. Eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem vir aqui em Tools, Configure Studio. Se vocês quiserem marcar essa primeira opção aqui, ó, ele vai fazer o que? Ele, sempre que você abrir o estúdio, ele vai carregar a última workspace que você estava trabalhando, para que você não tenha toda vez que vir aqui e escolher, né, curso Dataflex. Então, com essa opção marcada, assim que abrirmos, ele já vai carregar essa workspace que você estava trabalhando e os arquivos, né, que estavam abertos, deixando pronto para você poder trabalhar. Muito bem. Eu estou disponibilizando para vocês aí esse conteúdo aqui, tá? Primeiramente, um arquivo aqui que eu vou abrir com o Notepad, que é uma relação de clientes, né? Nós temos aqui 30 clientes, com código, nome, data de nascimento, a cidade, o estado e o e-mail, tá? Então servirá para nós fazermos aqui uma importação básica. E nós temos aqui fontes úteis, que eu vou fazer o seguinte: nós vamos abrir aqui a pasta onde nós estamos trabalhando, que foi na pasta atual, curso Dataflex. Essa daqui é a nossa workspace, né? Abrindo aqui a pasta appsrc, nós vamos ver que aquilo que nós estamos trabalhando já consta aqui, né, que é o treinamento SRC, a aula 02, que são os fontes do projeto e da tela. O que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir esse fontes úteis e nós vamos pegar tanto essa pastinha quanto esses arquivos aqui e nós vamos trazê-la aqui para dentro dessa pasta ppsrc, tá? Vamos descompactar aqui dentro. Isso, então agora nós temos alguns arquivos aqui, fontes iniciais que podemos usar aí para testes e importação daquele arquivo. Esse arquivo aqui, ó, clientes SRC, você vai vir aqui, você não vai colocar aqui dentro da pasta de fontes, porque ele não trata de fontes. Vamos colocar aqui dentro da pasta do curso, né, para que depois a gente possa utilizar ele. Muito bem. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos, né, de dados aqui do Dataflex, porque aí nós vamos precisar muito disso para a gente poder trabalhar com a importação desse arquivo. Nós falamos aqui inicialmente sobre o string, né, essa variável string, que ela é para textos, né, e números, caracteres especiais, enfim. Quando nós fizemos aqui, por exemplo, o showln e essas mensagens infobox, topbox, isso que nós enviamos aqui para ser apresentado é uma string, né? Então, como é que nós declaramos uma variável no Dataflex? Nós vamos fazer isso aqui dentro dessa função por enquanto, tá? E depois eu explico a questão do escopo. Nós não existe um comando assim que nós vamos usar como let, como var, né, ou coisa do tipo. Não, no Dataflex você inicia dizendo qual é o tipo que você quer. Então, se eu digito aqui, ó, que eu quero criar uma string, então na frente eu vou colocar o nome dela. Aqui nós usamos uma convenção de nomes, né, e de padrão para variáveis, funções e etc. Nós colocamos um prefixo sempre explicando qual é o tipo, né, S de string. Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse nome, né? E aqui no Dataflex nós vamos poder criar, e a gente vai usar isso, vocês vão ver nos fontes, isso aí em abundância. A gente pode criar na frente aqui o tanto que nós quisermos de string, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, esse e-mail também, né? Posso criar mais aqui na frente.
Se eu quiser criar uma variável do tipo inteiro, um número inteiro, né? Então é o integer e então eu vou colocar aqui e código, que vai ser o código do cliente, né? Eu posso criar aqui um contador, que é um contador de registros, 1, 2, 3, 4, enfim. Nós vamos criar aqui também uma variável numérica, esse number, que vai ser possível colocar dentro dessa variável valores inteiros também, é claro, né? Mas também o principal de quando nós usamos é para colocar valores de ponto flutuante, valores que têm casas decimais, né? 12,75, enfim, né? Então vamos colocar aqui um N preço, por exemplo, né? N total e por aí vai. Nós também usamos aqui a date, então nós vamos ter aqui, por exemplo, data de nascimento. Então, um exemplo. E nós temos mais um básico aqui, existem mais, mas nós vamos usar uma básica aqui, que é o tipo booleano, tá? Vamos colocar aqui B achou, que ela vai dizer se achou ou não, né? Então tá. Criamos aqui nossas variáveis. O que eu posso fazer com essas variáveis aqui? Vocês perceberam que nós não inicializamos elas. Aqui no Dataflex não existe essa obrigatoriedade de você inicializar uma variável, a não ser que naquela função, naquele momento, você precise que ela já se inicie com um certo valor de controle, né? Por exemplo, você precisa que esse contador já comece com 1, por exemplo, né? Então aí a gente vai fazer isso, mas nós não fazemos isso quando declaramos a variável, quando criamos ela aqui, como acontece em várias outras linguagens, né? Nós declaramos elas, tá? E aí depois nós atribuímos valores a elas. Essas variáveis aqui, por padrão, por exemplo, esse string contém um em branco dentro dela, né? Como se fosse assim, uma aspa, sem nada. Então é isso que contém dentro dela. Esse inteiro e essas numbers aqui, elas contêm o zero dentro, tá? A data aqui de nascimento, ela está em branco também, é assim que ela funciona. E essa booleana, para quem já viu aí nas lógicas, um booleano serve para dizer se é verdadeiro ou se é falso, né? Só aceita esses dois valores. E por padrão, ela se inicia com false, tá? False, que é a mesma coisa que o zero aqui no Dataflex, mas é isso aí, é falso ou true. Então é verdadeiro ou falso. Ela se inicializa sempre como falso. Muito bem. Como é que nós vamos atribuir aqui valores? Nós não fazemos como, por exemplo, outras linguagens, onde a gente vai colocar, por exemplo, assim, ele nem reconhece, tá vendo? O estudinho está reconhecendo, que é tipo assim, esse nome recebe alguma coisa, né? Recebe o Anderson. Não. No Dataflex nós temos uma outra sintaxe aqui, uma sintaxe, seja lá como você prefere falar. Para nós atribuirmos um valor a uma variável, a gente vai usar sempre esse comando move, né? Então, e fica bem fácil de compreender, porque é assim, né? Vamos aportuguesar o negócio, né? Eu quero mover o valor para a variável. Então, o que eu vou mover? Se é para um string, então nós vamos usar aqui essas aspas duplas, né? Eu quero mover o Anderson Bastos para esse nome. Agora já reconheceu, tá vendo? Então, é assim que vai funcionar. A gente vai mover algo para aquela variável. E aí, a partir desse momento, nessa função aqui, ela contém esse valor. Então, olha, vamos fazer aqui nosso exemplo, olha, show_ln, e eu vou colocar aqui, entre aspas, assim, ó, esse nome contém 2 pontos, e eu vou colocar aqui na frente o nome dela, olha, que assim ele vai mostrar o que tem dentro dessa variável, né? E eu vou vir aqui, ó,
numa segunda situação, depois de ter atribuído, e vamos observar aqui o que é que vai acontecer. Tá? De início não vai acontecer nada porque eu estou fazendo isso aqui dentro dessa função. Se eu compilar aqui, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada quando eu clicar aqui no botão. Ele vai fazer o que já estava lá, que é avisando que clicou, e aqui inclusive ó, clicou, porque o que eu fiz até agora está dentro de uma função, né? Ou seja, essa função precisa ser invocada para poder acontecer algo, né? Então, como é que a gente faz para que uma função ela venha a ser invocada? Nós viremos aqui dentro desse onClick, tá? Vamos remover esse conteúdo aqui para que a gente possa usar essa função. Tá? O uso da função vai ser importante porque é o que a gente vai precisar para poder importar aquele arquivo daqui a pouco ou na próxima aula. Só que primeiro vamos concluir aqui a função no seguinte aspecto. A gente disse aqui que obrigatoriamente ela tem que retornar algo e a gente decidiu que essa função aqui ela vai retornar uma string. Então, como a gente não tinha falado sobre tipo de dados ainda, então por isso que nós não colocamos nada aqui, mas ela obrigatoriamente em algum local, né, normalmente aqui no final dela, ela vai ter que retornar algo. Então como é que se faz? É assim, ó, function return. Nós vamos retornar o que se espera que essa função retorne. No caso aqui, eu até vou colocar em branco. Nós vamos retornar em branco porque a gente não quer usar o retorno dessa função nesse momento. A gente só quer que ela faça esse print aqui na tela para nós, tá? Então, como é que nós vamos chamar essa função? Se ela retorna uma string, então quem vai chamar ela precisa ter uma string para poder armazenar essa informação. Então nós vamos criar aqui nesse evento onClick uma função chamada, vamos chamar ela de retorno, porque é isso que ela vai fazer, né? Ela vai guardar o retorno da função. E agora nós vamos chamar essa função para ela enviar, né, esse em branco para dentro dessa variável retorno. Como é que nós fazemos isso? Vocês vão ver em fontes aí, tá? Dois jeitos, que um deles é esse daqui, ó, é o get, como eu expliquei na outra aula. Se for uma procedure, né? Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui, ó, uma procedure test, né? E ela fizesse alguma coisa aqui dentro dela, não importa. Uma procedure seria assim, ó, send test. Pronto, vai fazer alguma coisa, não tem retorno nem nada. A função, ela é chamada pelo get. Então, get ler arquivo to, é como se fosse esse move também aqui, né? A gente vai chamar ela para que o retorno dela venha para dentro dessa variável. Tá? Você vai encontrar muitos locais assim. Para ficar mais didático, às vezes, eu prefiro nem usar dessa forma. Eu gosto mais de usar assim, move, a mesma coisa. A gente vai mover o conteúdo para dentro da variável retorno. E que conteúdo que é? É o retorno que essa função vai dar. Então eu vou chamar a função aqui, ó, ler arquivo. Eu vou abrir um outro parêntese, como se faz né, já tem outras linguagens. Ele está me pedindo aqui, ó, qual que é o objeto, ou seja, onde que essa função está? Ela está em qual objeto? Então, se ela estivesse dentro de um objeto ou processa arquivo, eu ia ter que colocar o nome desse objeto aqui para que o sistema possa entender de onde é que vem essa função, né? No caso aqui, como é uma função que ela está aqui dentro do próprio objeto, ela está aqui dentro dessa tela, então ela é pública para todo esse escopo dessa tela, então nós vamos usar essa palavra self, tá? Que a gente vai usar demais, você vai ver muito aí. Self quer dizer ele mesmo, né? O próprio. Então, quando a gente fala self, o Dataflex entende que essa função está por aqui, ou dentro desse objeto, ou em algum objeto aqui do escopo superior. Então ele vai procurar essa função e vai executar ela. E aí eu preciso, é claro, de dizer para onde que eu vou jogar o retorno. Move essa função, né, que eu estou querendo dizer, a execução dessa função, pegue o retorno dela e jogue para dentro de esse retorno. É claro que nós já vimos aqui que esse retorno não vai retornar nada, e não é o nosso intuito no momento. A gente só quer que a função execute esses passos aqui e é o que ela vai fazer.
Tá, nós tivemos algum problema de que ele diz que o símbolo é, dessa, dessa expressão ler arquivo para ele não foi detectado. Por quê? Por questão aqui do escopo, né, que a gente começou a falar na outra aula, que é o seguinte, quando ele chega nesse ponto aqui do compilador, ele fala assim, mas onde que essa função está? Eu não localizei ela. Por quê? Porque ela está num ponto abaixo, né? Ela está num ponto aqui abaixo de onde está chamando para executar. Normalmente, durante o desenvolvimento, a gente nunca vai fazer isso. Tá? Essa função ela vai estar, eu vou recortar ela daqui. Eu até vou tirar ela de dentro do botão para vocês entenderem que ela vai funcionar no escopo maior. Ela vai ficar aqui dentro do objeto principal, que é esse o aula, que é a tela. Ou seja, a tela ela vai ter funções aqui, o tanto que eu precisar, para poder ser usada aqui dentro dessa tela. Eu vou selecionar, vou dar um Shift Tab, ó, porque essa tabulação nossa aqui é de 4 posições, tá? O Dataflex não usa isso como uma forma de entender a abertura e fechamento de bloco, como acontece em linguagens como o Python, tá? Pode ficar assim, vai funcionar, mas por padrão e organização a gente vai obedecer esses 4 espaços que ele utiliza. Então, agora sim, essa função está declarada, ela existe e aqui nesse campo que é o form, onde se seleciona o arquivo, pode usar ela. No botão, se eu tiver mais locais aqui, eu posso usar, que vai funcionar perfeitamente. Vamos abrir a nossa tela. E aí ele disse aqui, olha, que antes, né, a variável esse nome contém nada, ela inicializa em branco, e quando eu movi um conteúdo para dentro dela e eu fiz aqui um show ln de novo, agora ela me mostrou o que é que existe dentro da função, tá? Então funcionou perfeitamente. Vamos fechar aqui. E a mesma coisa eu posso fazer para as demais. Eu não vou ficar mostrando que a gente pode mover aqui entre aspas, né? Eu até vou fazer um pouco aqui só por questão da data, por exemplo, né? 11/9/1979. Esse que é o padrão, né, que ele vai utilizar aqui, de dia, mês e ano com barra, e o ano com 4 dígitos. Então eu estou movendo aqui, o Anderson nasceu nesse dia, né? E se eu quiser mover algo para essa daqui, que tá, eu vou mover esse literal, true, né? Então o Dataflex vai entender isso aqui como true, como verdadeiro, né? Então eu vou dizer que achou, né? Agora eu vou mostrar aqui, ó, entre aspas, né? Até colocar a sua data de nascimento. Vou colocar aqui o de nascimento. Eu vou mostrar aqui também se ele achou ou não o registro, né? Vamos imaginar que estivéssemos aqui buscando um registro. E aí eu vou até remover isso aqui. Pronto. Então vamos observar aqui a execução. Então tá lá. O Anderson Basso, nascimento 11/9/79, e ele disse que sim, que ele achou, né, um registro, por exemplo, se eu estivesse fazendo algum tipo de comparação desse tipo. E as numéricas aqui, nem vou entrar no mérito, porque elas estarão com 0, e eu posso, é claro, mover um valor para dentro delas aqui a qualquer momento, seja de forma literal ou lendo de algum arquivo, tá? Muito bem, gente, já ficou longa essa aula, mas foi o básico para nós aprendermos aqui o restante da forma de se montar essa função, de retornar, de se invocar essa função, e a declaração aqui, o preenchimento, e printando aqui esses dados mais básicos que a gente vai utilizar nos próximos conteúdos.